Oi, pessoal. Então, o próximo assunto que eu quero tratar aqui é o assunto de otimização. E os problemas de otimização, eles servem para a gente aplicar as coisas que a gente aprendeu de cálculo em situações do cotidiano da vida real. Então, a gente quer encontrar respostas ótimas para um problema determinado. Então, considera o seguinte problema. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa cercar ao longo do rio. Qual é o comprimento e largura do campo que tem maior área? Então, olha só. A gente quer construir um campo retangular. Deixa eu desenhar melhor aqui. A gente quer construir um campo retangular à margem de um rio e a gente não precisa cercar ao longo do rio, certo? E a gente tem 1.200 metros de cerca. Certo? E aí eu quero encontrar as medidas desse retângulo que vão englobar a maior área. Então vamos pegar casos extremos, ó. Suponha que eu colocasse toda a medida nas retas verticais, assim. Suponha que eu colocasse quase toda a cerca assim, aqui um pedacinho assim, e aqui assim, construísse uma cerca assim. Todos concordam comigo que tanto nessa configuração quanto nessa configuração aqui, ó, eu vou ter pouca área, certo? Então eu quero encontrar uma medida meio termo que vai maximizar a área. A gente vai ver que a resposta não é trivial. Então eu vou começar dando nome para as variáveis, né? Eu vou chamar esses lados aqui de x e esse lado aqui de cima de y, certo? Então, qual o problema qual a informação que o problema me dá? Se a cerca mede 1.200 metros, significa que 2x mais y igual a 1.200. E essa equação aqui, ela amarra as variáveis x e y, né? Eu não posso escolher elas livremente, porque elas estão amarradas por essa equação. E aí, como que é a área do retângulo? A área do retângulo é igual a x vezes y, certo? Ó, se eu tenho um retângulo assim, x, x e y, a área é x vezes y. E aí eu lembro que x, como é que era? 2x mais y igual a 1.200. Aí eu posso isolar o valor de y aqui nessa equação. Y igual a 1.200 menos 2x. E aí, se eu substituir esse valor de y aqui nessa fórmula, se eu substituir esse valor de y ali naquela fórmula, eu vou ter uma função de x. A de x igual a x, que multiplica 1.200 menos 2x. Certo? E aí, isso aqui eu vou escrever assim, é 1.200x menos 2x ao quadrado. E aí então eu estou com uma legítima função do cálculo que eu quero encontrar o valor máximo dela, certo? E aí eu tenho vários métodos aqui. Eu tenho o método do intervalo fechado para achar o máximo da função no intervalo fechado. Qual que é o intervalo fechado aqui? O x varia desde 0, certo? Já que x é essa medida aqui, x pode ser 0, ou seja, eu dei todos os 1.200 metros de cerca para a variável y, ou x varia, ou x é menor ou igual que a 1.200 dividido por 2, que é igual a 600. Então, o nosso problema se resume
encontrar o máximo de A de x no intervalo de 0 a 600. E aí eu tenho o método do intervalo fechado. Só que nesse caso específico aqui, a função A de x é uma parábola côncava para baixo. Certo? E o que a gente sabe sobre uma parábola? A gente sabe sobre uma parábola que o máximo dela é o ponto de derivada zero. Então, se eu achar o ponto de derivada zero, esse x0 aqui, ele vai ser o ponto onde o x vai maximizar a função A de x. Então, derivando a linha de x, é 1.200x menos 2x ao quadrado, que vai ser a derivada, desculpa, aqui vai ser, aqui era, onde é que está a borracha aqui? Essa aqui era a função A de x, então a função A' de x vai ser 1.200 menos 4x, e quando que isso aqui é igual a zero? Quando 1.200 menos 4x igual a zero, ou seja, quando 4x igual a 1.200, quando x igual a 300, certo? Então, quais são as medidas? Ó, x igual a 300, x igual a 300, e lembrando que y mais 2x era igual a 1.200, então y mais 600 igual a 1.200, y tem que ser igual a 600. Então as medidas são x igual a 300 e y igual a 600. Então vamos desenhar aqui, ó, as medidas que vão maximizar. Essa daqui mede 300 e essa daqui mede 600. E esse foi o nosso primeiro problema de otimização.